Era uma vez uma menina que hoje se tornou adulta e que veio para uma terapia. Sabe, uma certa vez, a história dessa menina, deram para ela um dinheiro, esse dinheiro sumiu, foram atrás desse dinheiro e esse dinheiro não estava mais e essa menina não era responsável por tudo isso. Julgaram-na, falaram que ela era ladra, não acreditaram nela e também ela não pôde se defender, ela não pôde falar e falaram muito no ouvido dela. E aquilo que ela não queria absorver, mas que ela absorveu, aquela confusão toda, aquela história, o ato do pai bater muito nela, isso a deixou paralisada naquela imagem. Tudo isso aconteceu, sabe que horas? À tardinha, por volta das 5 horas da tarde, às 17 horas. Um belo dia, alguns anos depois, mais ou menos ali, uns 10 anos depois, essa menina começa a ter enxaqueca. E essa enxaqueca começa aonde? No maxilar, que vai para essa região, que vai para essa outra região, com zumbido no ouvido. Tem mais uma coisa, ela também sente muito enjoo, o que demonstra, né, que ela não consegue assimilar. Assimilar o que, Dalila? Mas tudo já passou, não está acontecendo nada nesse momento que faça com que ela sente isso. Realmente é isso. Mas as nossas células, o nosso corpo, eles sabem de todas as informações. Horário, mês, dia, eles gravam tudo. E não precisa a pessoa ficar lembrando. Ai meu Deus, todo dia eu lembro, né? Toda vez que eu lembro desse momento, isso acontece, essas dores de cabeça. Não é assim. As dores de cabeça da Andrea, ela vinha exatamente em algum momento que esse gatilho despertava. Talvez ela lembre. Pode ser uma briga de casal, pode ser alguma questão com os filhos, que pode ser alguma questão profissional, que pode ser alguma questão de não poder ganhar dinheiro ou não ganhar dinheiro mesmo. Isso tudo pode ativar o gatilho para dor. E que horas mesmo que começam essas dores? À tardinha, no mesmo horário em que aconteceu aquele grande evento traumático. E a Andrea já é adulta, tem 46 anos. Mas sabe, gente, há uma coisa bem interessante. A Andrea, adulta, não está no mundo adulto. Ela ficou lá na infância, naquele momento que disseram para ela, em palavras ou ações ou olhares, que você não é honesto, que você não é competente, que você não é boa o suficiente, que você é isso, que você é aquilo, que você é tantas outras coisas e que você não consegue ganhar dinheiro, que você não consegue administrar dinheiro, que você não pode administrar dinheiro, porque se você administrar dinheiro, você vai perder dinheiro. Ou se você ganha, alguém te deu, ou se você ganha, você está roubando de alguém. Só que essa não é a verdade para o mundo adulto. Só que a Andrea ficou paralisada naquela imagem do mundo infantil. E ela trouxe para o mundo infantil aquela vivência traumática do mundo adulto. É fácil? É difícil? Como a gente pode ressignificar isso? Como que a gente pode mudar essa história? Dá para entender que você voltando lá com uma informação coerente, não é qualquer informação. A informação coerente gera resultados consistentes.
Foi isso que nós fizemos com a Andreia, né? É isso que nós fazemos com o MPC. Informações coerentes com datas aproximadas geram resultados consistentes. E provavelmente a Andreia nunca mais vai sentir dores de cabeça. E se ela sentir, já vou dizer, tá, Andreia, uma dica. Como que a gente faz? É assim, ó, bem rápido e fácil. Andreia, olha, tudo isso já passou. Aquela informação lá de quando eu tinha 13 anos já passou. Eu não preciso ter um zumbido, nem dores na maxilar, nem dores de cabeça. Já passou. Eu não preciso mais disso para lembrar dessa informação. Informação coerente geram resultados consistentes. Mas para isso eu preciso saber exatamente qual que é o caminho trilhar. Porque não adianta eu dar alguma orientação. Ai, fulano, me fala o que vai acontecer na sua vida. Aí fulano me conta isso e aquilo. E aí eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver e vou ressignificar. Não vai melhorar. Pode até melhorar, porque pode ser que isso que você façam parte daquele caminho ou daquela questão que não necessariamente é coerente. Ou tem uma coerência ali dentro daquela questão maior, mas não é a questão maior. Nós precisamos entender isso. E aí, gente, então, como que Dalila, como é que você dá? Através do método Procure Cicatrizes, nós conseguimos trilhar os caminhos com datas aproximadas, né? Enfim, ela me falou a idade, tudo, e aí dentro disso nós fomos investigar as datas específicas, porque também não adianta você ficar falando, e aí você não saber exatamente qual que é o ponto daquela história. Vocês vejam que a gente vai diretamente no ponto, porque se a gente não for no ponto exato, a gente não consegue chegar no resultado consistente. A gente até consegue ressignificar, pode ser linda, a pessoa pode se emocionar. Tem uma coisa bem interessante, tá? Tem gente que nós vamos ressignificar e a pessoa vai chorar muito. Isso não quer dizer nada, tá bom, pessoal? Isso não quer dizer nada. Um choro, uma emoção, não quer dizer, só quer dizer que a pessoa está emocionada. Inclusive, tem pessoas que choram com tudo. E tá tudo bem, né? Isso não é porque a gente está necessariamente tocando com aonde a gente precisa tocar, ok? Mas que significa dizer que a pessoa às vezes está emocionada ali, tá? Então, a gente precisa entender muito isso, né? E aqui não é um show para as pessoas realmente se emocionarem, tocarem e tudo mais, né? É algo que a gente vai diretamente na raiz emocional, para poder fazer com que a pessoa, através sim das emoções, dos sentimentos, das sensações, através de tudo isso, porque assim que a gente se cura de um trauma, não adianta só mexer com as emoções. Eu preciso mexer com várias questões para chegar no sistema límbico, no sistema nervoso central, no sistema límbico, né, no sistema nervoso central e também no cérebro reptiliano, tá? Eu preciso mobilizar todos esses cérebros, né, que a gente chama, que é a teoria do cérebro reptiliano, o cérebro límbico e o córtex cerebral, que é como se fosse um rei. Então, quando a gente chega no rei, né, a gente consegue, sim, chega em todos esses níveis cerebrais e mobiliza todas essas emoções que estão nesses níveis, nós conseguimos gerar resultados consistentes. Mas, é claro, se a gente também tiver informações coerentes, tá? Para vocês verem que não há uma receita pronta, tá? Nós precisamos entender o método, nós precisamos entender os fundamentos, nós precisamos entender em que região está localizado ali, né, a dor, a sensação, o sentimento, enfim. Se for uma questão física, mas nós precisamos entender todo o contexto. No caso da história da Andreia, né, nesse contexto aqui que nós atendemos hoje, essa dor de cabeça estava relacionada a um conflito local, provavelmente ao local
relacionado a como ela ouviu tudo, como ela ouviu, como ela assimilou. Então, eu não fui aprofundar essas perguntas, porque eu já sei que isso é a verdade. Para mim é nítido, tá? Então, eu não fui aprofundar. Como que eu sei, como que você sabe, Dalila? Porque eu já tenho muita experiência. Então, se eu fosse perguntar, era mais uma pergunta. Quando eu perguntei assim o horário, eu perguntei só para vocês verem, para fazer sentido para vocês. Mas eu já sabia que tinha sido à tardinha. Quando eu perguntei informação coerente, ela falou, eu sabia que tinha sido no final da tarde. Eu só perguntei para vocês saberem. Tanto que eu pergunto assim, que horas foi? Pergunto meio sorrindo. Por quê? Porque eu já sei a resposta, né? E às vezes eu quero que vocês entendam, porque se eu já der essa resposta, ou então se eu viesse para cá para uma live falar isso para vocês, a Dalila tá brincando, isso não deve ser a verdade, né? Então a gente traz isso para vocês verem, né, que realmente isso acontece. Como que eu sei que é um conflito local? Porque ela disse que é mais na região do lado direito. O lado direito tem muito, para ela que é canhota, tem muito a ver com relação mãe e filha, então não casa muito com o que aconteceu. Por quê? Porque não foi em relação a mãe e filho, foi em relação ao papai que bateu nela, não foi o pai. Então eu já sei que não tem relação com isso, já tem um conflito local. E o que é um conflito local? É um conflito que acontece naquela região, próximo àquela região. O lado direito serve para eu assimilar a informação. Muitas vezes eu não quero assimilar essa informação, uma informação que eu não quero ouvir, mas eu estou ouvindo. Eu não estou acreditando que eles estão vindo me cobrar. Não estou acreditando que eles estão dizendo que eu sou honesto. Não estou acreditando que eu estou ouvindo. Não estou acreditando. Então, eu já sei que ela ouviu tudo isso aconteceu mais do lado direito. Por isso que ela sente a dor mais do lado direito. Por isso que ela não consegue, a impotência, pessoal, é mais do lado direito, tá? Então, assim, é só para vocês entenderem a diferença de conflito local de conflito local com os conflitos relacionados à lateralidade, tá bom? Então eu te convido a participar da Jornada dos Terapeutas do Futuro, que vai acontecer do dia 6 a 10 de abril. Essa jornada é 100% online e 100% gratuita. Eu te espero lá!